Meus queridos, estamos observando alguns recortes no primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa carta tão profunda, essa carta tão bela, tão rica de mensagens, ainda mais para o tempo que nós temos experimentado, vivido. O apóstolo Paulo estava prestes a morrer. Ele seria decapitado na rua, ou na avenida, ou na via Óstia, alguns quilômetros apenas próximo à capital romana. E o apóstolo Paulo, ainda na prisão, ele escreve o seu último texto. E ele quer exortar o seu filho na fé, ele quer confortar o seu irmão em Cristo, ele quer fortalecer aquele ministro do Evangelho que recebeu de Paulo a incumbência de transmitir a sã doutrina para a preservação da igreja. E louvado seja Deus por esses homens que o Senhor preservou, porque por causa deles, por causa da graça de Deus sustentando a vida deles, nós estamos aqui hoje e temos em mãos a sã doutrina. Por isso que não preservar a sã doutrina é negligenciar todo o sangue derramado por aqueles que preservaram a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 6 a 12. 6 a 12. Porém, hoje vamos apenas observar o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isto eu estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Amém, irmãos? Queridos, o profeta Daniel, ele escreveu em seu livro o que um anjo do Senhor, e alguns acreditam que o próprio Senhor disse a ele, e eu também creio dessa forma. Ele disse assim, que o anjo disse a ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração para compreender e a se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim até você. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Isso está lá em Daniel capítulo 10, versículos 12 a 13. Irmãos, apesar das diversidades de opiniões que existem, quando nós olhamos para líderes mundiais de todas as épocas, muitas vezes, como povo de Deus, nós nos esquecemos de olhar as coisas na perspectiva de Deus. E nos esquecemos da realidade espiritual por trás de muitas lideranças de nações, em todas as épocas. É interessante porque o príncipe da Pérsia era o governo no qual Daniel ele estava subjugado. Interessante porque Daniel, ele ouve o anjo dizendo que a resposta de oração da oração que ele fez, estava sendo trazida da parte do Senhor por um anjo.
Mas de repente o príncipe da Pérsia guerreou contra ele, tentando impedi-lo. O arcanjo Miguel surge, e o arcanjo Miguel luta contra o príncipe da Pérsia. Nós temos que entender o que Daniel está mostrando. Ele está mostrando que, mesmo sabendo que ele estava subjugado por um reino, o reino persa, e Deus chamaria um dos seus líderes, Ciro, de o seu pastor, porque Deus usaria a vida dele para cumprir os propósitos eternos do Senhor. Deus está mostrando para Daniel que por trás de muitas lideranças mundiais existe uma oposição natural da serpente contra a verdade, contra Deus. Isso sempre aconteceu. Espiritualmente, muitas coisas estão acontecendo. E todas as vezes que líderes se levantam para se opor à verdade de Deus, precisamos entender o que está por trás disso. Porque se nós não entendermos, as armas que nós vamos utilizar não são espirituais, mas carnais. E Paulo disse que nós não usamos armas carnais, mas as nossas armas, elas são poderosas em Deus, para anularmos e destruirmos fortalezas. Nós anulamos sofismas. Sofismas são pensamentos. Sofismas são pseudo-verdades que se levantam contra o conhecimento de Deus. É interessante porque quando Jesus ele se dirige a uma igreja da Ásia Menor, Pérgamo, Jesus disse assim a essa igreja: eu sei que vocês habitam onde está o trono de Satanás, e eu sei que vocês não negaram o meu nome. Apocalipse 12, 13. Em Pérgamo estava exatamente a moradia principal do imperador romano. E Jesus fala: vocês estão aonde habita Satanás. Por trás do Império Romano havia uma oposição a Deus. Jesus também se dirige para uma outra igreja da Ásia Menor, Esmina, e diz assim: não temam as coisas que vocês vão sofrer. O diabo, ele está para lançar em prisão alguns de vocês, para provar vocês, e vocês terão tribulação de 10 dias. Sejam fiéis até a morte, ou seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Meus irmãos, não tenham dúvidas de que quando Paulo escreveu essa carta, a segunda carta a Timóteo, em um contexto no qual muitos cristãos estavam sendo mortos de forma cruel pelo imperador Nero, inclusive Pedro, inclusive ele seria decapitado, porque ele não poderia ser crucificado, porque ele era cidadão romano. Mesmo sabendo de tudo isso, Paulo sabia quem estava guiando o imperador Nero. Ele sabia. No final da carta dele, no capítulo 4, dessa carta que temos em mãos, no capítulo 4, versículo 18, Paulo escreveu assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Interessante, porque Deus levou mesmo, mas ele morreu decapitado. Mas ele disse: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará para o seu reino eterno. Isso aconteceu, mas ele entendia que Nero estava impondo tudo aquilo sobre o povo de Deus, mas Paulo sabia quem estava por trás. Agora o que eu quero chamar a sua atenção, preste atenção nisso. Timóteo era pastor de Éfeso, da igreja em Éfeso, mais ou menos 68 depois de Cristo, quando ele vai receber essa carta de Paulo, 68 mais ou menos depois de Cristo, em Éfeso. Ele está preocupado com o que pode vir de Roma. Ele não sabia que menos de 30 anos depois, Jesus ele ia escrever, ele ia dizer algo para duas igrejas daquela região de Éfeso, Pérgamo e Esmina, que estariam sofrendo as mesmas oposições que em Roma Paulo estava experimentando e outros cristãos, mas sempre mostrando essa oposição de Satanás por trás.
Meus irmãos, o que eu quero afirmar é que todas as vezes que líderes se levantam contra os valores de Deus, nada mais é do que a antiga oposição de Satanás contra Deus. E nós temos que entender que todos aqueles que defendem os valores eternos de Deus, eles sofrem perseguições. Essa é a história da igreja. Eles sofrem perseguições. E eu não estou falando de política, eu estou falando de teologia. A questão é que nestes cenários, e esse é o ponto desta carta, nestes cenários, normalmente a fé de muitos eleitos pode ser afetada. E meus irmãos, Provérbios 28, 12, Salomão disse assim: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Isso é tão verdade, que as exortações de Paulo a Timóteo são para evitar, queridos, este processo de temor e ansiedade, abatimento do espírito, esfriamento da fé, desejo de se esconder e viver no anonimato. Paulo quer livrar Timóteo dessa possibilidade, que acontece. Só que quando nós olhamos para nós hoje, além da possibilidade destes cenários externos, nós ainda temos nossas lutas internas, nós temos nossas lutas pessoais, nós temos as nossas lutas familiares, que também se levantam contra a nossa fé. Fora uma das realidades que mais afetam a fé dos crentes, que se chama pecado. Temores externos e internos. E o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, que tudo o que Ele diz é relevante. E tudo o que Ele diz deve ser considerado. O problema é que, muitas vezes, nós não damos peso quando nós não estamos vivendo certas circunstâncias. Muitas vezes nós não damos o devido valor, porque nós não estamos experimentando certas realidades do texto bíblico. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é tão amoroso, que o nosso Deus, Ele sempre antecede os acontecimentos, para que o seu povo não fuja, mas se prepare nele, em fé. E nós vimos a primeira exortação no versículo 6, e no versículo 7 nós vimos a explicação dessa exortação. E hoje, queridos, eu quero pensar com vocês na segunda exortação que Paulo faz a Timóteo. E a segunda exortação traz uma lição, que diz assim: as exortações do Senhor precisam frear algumas ações que podem ocultar a nossa fé. Eu vou repetir. As exortações do Senhor precisam frear algumas ações que estamos tendo hoje, que podem ocultar a nossa fé amanhã. Versículo 8, Paulo diz assim: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Se nós fôssemos olhar de uma forma mais didática, Paulo, ele trabalha com alguns verbos. A primeira exortação tem um verbo que na verdade mostra toda a ação presente, que é reavives. A segunda exortação tem um outro verbo, na verdade dois, mas com uma negativa: não te envergonhes. Depois ele diz: participe. São verbos que mostram o teor da exortação. Agora nós precisamos perceber, queridos, o que Paulo está mostrando para ele. O apóstolo Paulo é um líder
porque ele entende a necessidade de ser exemplo. Meus irmãos, aqueles que Deus levanta para conduzir o povo dele, são homens pecadores, são homens falhos, são homens que estão lutando contra os seus pecados, mas são homens levantados para serem referenciais de fé, para as ovelhas do Senhor. E Paulo, ele mostra isso, quando Paulo começa no versículo 3 dizendo assim: eu dou graças ao meu Deus, a quem eu sirvo com a consciência limpa, assim como os meus antepassados serviram. Que antepassados Paulo está dizendo? Os hebreus, que por fé perseveraram. Alguns lá estão em Hebreus 11. Só que Paulo tem o foco. Logo depois Paulo diz a Timóteo: Timóteo, eu sirvo a Deus com a mesma fé que os meus antepassados serviram. E eu sei que você tem uma fé que habita em você, que os seus antepassados próximos também tiveram, a sua avó e a sua mãe. A minha realidade, Timóteo, também é a sua. E é interessante porque a gente vai ver no desenvolvimento, vai chegar um momento que Paulo vai falar assim: eu não me envergonho do Evangelho. Antes ele disse: não te envergonhes, olhe para mim. No capítulo 2, versículo 2, Paulo vai dizer: o que você viu em mim, transmita. Timóteo, olha para mim, Timóteo. Eu não sou diferente de você. Nós temos experiências muito parecidas. Mas a sua reação precisa ser diferente. Precisa ser uma reação mais madura. Então, queridos, apesar dos temores de Timóteo, ele não tinha justificativas para não reagir. Porque além disso, Paulo diz assim: Timóteo, foi dado a você, por meio da imposição de mãos do presbitério e das minhas mãos, apóstolo. Deus separou você para o ministério. Você é um pastor da igreja. E você não pode ter as posturas que você terá se você hoje não reagir. E nós vamos perceber que a forma como Paulo, queridos, ele vai conjugar o versículo 8, o verbo que ele coloca no versículo 8, e a forma como ele conjuga, é muito interessante quando ele diz: não te envergonhes. Não significa que Timóteo estava envergonhado. A forma como Paulo conjuga o verbo diz assim: não te envergonhes no futuro. Talvez um futuro próximo. Se você não reacender a chama em você no versículo 6, que está se apagando, se você não submeter, e você não tomar uma postura, porque Deus te chamou para ter um espírito de coragem, amor a Deus e domínio próprio. Se você não fizer isso, Timóteo, algumas coisas vão acontecer com você. Portanto, é uma conclusão. Ele começa concluindo a exortação do versículo 6 e a explicação do versículo 7. Portanto, não te envergonhes. Mas Paulo, eu não estou envergonhado. Agora não, mas ficará. Eu quero explicar isso para os irmãos. Mas a ideia, meus irmãos, é mais ou menos a seguinte: você está na Dutra, ou você está numa rodovia, e de repente aparece um letreiro lá: atenção, acidente à frente. O que você faz? Você reduz a velocidade e você redobra a atenção, não a curiosidade, como muitos. Você redobra a atenção, porque você já está na expectativa de que algo vai aparecer na sua frente, mas você foi alertado antes. O que Paulo está fazendo aqui no versículo 8 é isso: Timóteo, não te envergonhes. Qual seria a reação dele? Fique atento. Fique atento com o seu coração. Fique atento com a forma como você tem lidado com as possibilidades das circunstâncias serem mudadas. Hoje está em Roma. Pode ser que chegue aí. Mas se você não tomar cuidado hoje, quando chegar, você não estará onde Deus quer que você esteja. Então Paulo, ele quer mostrar para Timóteo
que Timóteo precisa tomar alguns cuidados. E Paulo está preocupado quando ele fala de vergonha. Paulo não está pensando em vergonha na forma como nós normalmente pensamos. A ideia de vergonha é a ideia de alguém que se retrai, que se encolhe. Normalmente a gente não faz isso, a gente olha para uma criança ou para uma pessoa, a gente fala assim, nossa, ela é uma criança, ela é toda vergonhosa. Por quê? Porque ela é retraída. Chega alguém, ela baixa a cabeça, ela se esconde. Eu era assim, na minha infância, adolescência, eu era vergonhoso. Alguém vinha falar comigo, eu me escondia na minha mãe. Glauber, você se converteu, vai dar profissão de fé? Não, eu tenho vergonha. Mas se você ficar sentadinho de costa para a igreja e eu segurando o microfone, você fala? Falo. E eu falei assim. A ideia de Paulo não é esse sentimento. A ideia de Paulo, quando ele fala para Timóteo, mostra algumas realidades. Eu quero mostrar para vocês, para que vocês entendam a profundidade do que Paulo está mostrando, o que Paulo está pensando quando ele diz para Timóteo, Timóteo, não te envergonhes. A primeira realidade, nós vamos pensar em 3 rapidamente. A primeira realidade que nós precisamos atentar é que não se envergonhar é mais do que não sentir vergonha diante dos homens. Tem a ver, queridos, com uma postura de retrair-se, encolher-se, melhor, esconder-se. Diante dos desafios que ele precisaria assumir em relação à verdade de Deus e o ministério que Deus confiou a ele. Essa verdade serve para todos aqueles que Deus confiou responsabilidades de liderança. Quando um pai, quando um marido, ele se envergonha daquilo que Deus confiou a ele, não é que ele tem vergonha de fazer aquilo que ele tem que fazer, é quando o estado da alma dele é um estado de encolhimento. Ele se esconde em seus esconderijos. E ele não consegue cumprir os propósitos de Deus. Então, meus irmãos, se Timóteo não acendesse a chama de sua identidade, se Timóteo, por exemplo, ele não se apropriasse de um espírito de coragem, de amor a Deus e domínio próprio, em breve, muito breve, Paulo estaria encolhido. Muito em breve, Timóteo estaria retraído, Timóteo estaria em alguma caverna do seu falso refúgio. Vocês podem imaginar Timóteo indo até Roma, visitar Paulo, no contexto que estava em Roma? Porque Paulo vai falar para Timóteo no final, vem até aqui. Vocês acham que Timóteo sairia de Éfeso e iria até Roma? Diante de tudo o que estava acontecendo, ele não iria. Provavelmente não. Isso está lá no capítulo 4. No início, Paulo já está falando para ele, não se esconda. Mas não se esconda do quê? É interessante isso, porque Paulo está preocupado com 2 coisas. Paulo está preocupado com o Evangelho, e Paulo está preocupado com ele. Paulo está preocupado com a forma como Timóteo ele iria lidar com as suas responsabilidades em relação ao Evangelho, e em relação a ele, aqueles que estão testemunhando e pagando o preço pelo Evangelho. Ele vai dizer isso. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, e nem do seu prisioneiro, que sou eu. Meus irmãos, Paulo, ele tinha tanto amor por Timóteo, e ele conhecia tão bem o coração humano,
E ele sabia que Timóteo ele precisaria ser confrontado nesse aspecto. E é interessante o que Paulo faz. Paulo não apenas vai dizer: Timóteo, não te envergonhes. Paulo vai dar um exemplo para ele e vai falar assim: você se lembra de Onesíforo? Versículos 16 e 17, do capítulo 1. Você se lembra de Onesíforo? Ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Ele veio a Roma e me procurou muito, porque onde Paulo estava não era fácil de achar. Ele me procurou muito. Paulo está querendo mostrar para Timóteo: Timóteo, você precisa ser assim. Em outras palavras, o que Paulo quer mostrar inicialmente, que não se envergonhar significa sair do anonimato e assumir os riscos da fé. A segunda realidade, não se vergonhar, tem a ver com não se vergonhar do testemunho do Senhor Jesus. E isso significaria não se vergonhar do Evangelho de Cristo. Preste atenção, porque quando Paulo diz no início do versículo 8, não te envergonhes do testemunho de Jesus, na continuação do versículo 8 ele vai dizer assim: pelo contrário, participa comigo dos meus sofrimentos em favor do Evangelho. Então, não se envergonhar com o testemunho de Cristo, queridos, significa não se envergonhar com o Evangelho de Cristo. Isso parece tudo um pouco distante, mas é muito prático, muito prático. Para não se envergonhar do Evangelho, é preciso ter orgulho dele. Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo fez questão de escrever para os crentes de Roma. E Paulo disse para eles assim: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Em outras palavras, eu não me encolho. Eu não me escondo. Eu não me poupo. Eu não me privo. Porque o Evangelho para mim não é um motivo de que eu me esconda. Não é um motivo para que eu tenha vergonha e medo do que possa acontecer. Eu tenho orgulho do Evangelho. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho. Timóteo, você não pode se envergonhar do Evangelho. Você precisa sair do anonimato. Você precisa parar de se encolher, como se você estivesse nas suas mãos algo que os homens não precisassem saber. Somente o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E como que você, um pastor, como que você, um crente, porque você está correndo riscos de perder a própria vida, como que você se encolhe? O que você tem ninguém pode dar. O poder de Deus. E o poder de Deus, diante de tantas perseguições, é o Evangelho. Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Não pela nação. Não pela sua denominação. Não pela sua família. Participa dos meus sofrimentos em favor do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E é interessante, meus irmãos, porque infelizmente muitas igrejas, muitos crentes, muitos, eu gostaria que fossem poucos, mas muitos, já chegaram nesse estágio de se envergonhar do testemunho de Jesus. Já chegaram nesse estágio e nem estão sofrendo perseguições. Mas muitas igrejas já chegaram nesse estágio de não querer participar dos sofrimentos em favor do Evangelho, porque eles não se orgulham do Evangelho, porque eles não conhecem o Evangelho. Por não crer que o Evangelho de Cristo é o único poder para a salvação do pecador, eles não querem sofrer em favor da verdade. Por isso que essas igrejas, por isso que esses pastores, por isso que esses líderes, por isso que esses crentes, eles anunciam o Evangelho que não expõe a realidade de Cristo,
Não expõe a realidade da ira de Deus sobre o pecador, porque o amor de Deus só vai ter o devido peso quando as pessoas entenderem a realidade delas. Ouvir um anjo dizer: eis que eu trago boas novas de grande salvação, não tem peso se eu não entendo do que eu preciso ser salvo. E o Evangelho diz que você precisa ser salvo da ira de Deus. Essas igrejas não fazem isso. Sabe por quê? Porque não amam o Evangelho. Tem vergonha do Evangelho. Muitos decidiram agir assim. Outros nem sabem. Outros não querem. Eles anunciam uma mensagem de uma inclusão de pessoas. Preste atenção nisso. A porta de entrada para a perdição da igreja. A igreja vai se perder em uma porta que ela entra, que se chama amor. Um amor que nada tem a ver com Deus. E essas igrejas estão pregando uma inclusão de pessoas que não querem excluir de suas vidas aquilo que é ofensivo a Deus, em suas perspectivas carnais sobre o amor de Deus e sobre a santidade de Deus. Ah, pastor, mas graças a Deus eu não sou dessa igreja. Mas você precisa alertar outros crentes que são. Leia Judas. Livre o máximo que você puder do fogo. Meus irmãos, essas igrejas, elas anunciam um evangelho que prega um Cristo fabricado de acordo com a visão de cada um. Charles Spurgeon, ele disse certa vez: os homens carnais amam o Deus que criam para si, mas eles não amam o Deus que os criou, porque eles não o conhecem. Se você estiver na roda de muitos crentes, você vai perceber que cada crente tem um Deus que ela criou, que não é o das Escrituras. Mas se você perceber que ela é alguém que foi salva por Jesus, você precisa ser um instrumento para trazê-la à realidade. Isso é ser apacentar. Nós somos uma igreja chamada Igreja Batista Apacentar. Existem muitas ovelhas do Senhor que estão perdidas em seus próprios entendimentos, que precisam de você, meu irmão, minha irmã. E você precisa conhecer o Evangelho para expor o Evangelho, porque é o Evangelho. As igrejas hoje estão anunciando um amor de Deus que não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, queridos, vocês sabem, é aquele amor que me livra de mim mesmo. O verdadeiro amor é aquele que me livra de mim mesmo para que Cristo viva em mim. Você precisa falar disso. Eu tenho me deparado com muitos crentes, eu tenho aconselhado bastante pessoas que não são do nosso meio. Eles têm sede de Cristo, mas não conhecem esse Cristo. Muitos hoje, meus irmãos, não podem dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Não podem, porque eles não acreditam no Evangelho. Você se lembra do que Paulo escreveu aos Gálatas? Ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um Evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja esse anátema, maldito. Vocês não estão entendendo. Paulo está dizendo assim: se vier um anjo do céu, é anjo mesmo. Você reconheceu que é o anjo Gabriel. Eu tenho uma mensagem para você. E ele fala um evangelho diferente do que os apóstolos pregaram. Diga assim: maldito seja você. Hoje, se um anjo aparecer, o povo pula, porque nem sabe o que ele vai dizer. É Gabriel? A verdade está aí. Fala para mim o que é o evangelho. Se ele falar um evangelho diferente, maldito seja você, Gabriel.
Não, pastor, isso não é politicamente polido. Isso não é certo. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos em que você precisa crer no evangelho verdadeiro. Para isso, você precisa sair do anonimato. Para isso, você precisa lançar lenha na fogueira. Para isso, você precisa ter coragem. Para isso, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e pessoas. Porque isso é amar as pessoas. Se você ama tanto a Deus a ponto de ir contra alguém que ama você, por falar a verdade para ela, você a ama. Ela não sabe, mas você a ama. Esconda a verdade de alguém que está com câncer, que teria condições de tomar o único medicamento que a curaria, e você a verá morrendo, acreditando que está tomando medicamentos corretos. Você tem em suas mãos, em sua vida, a única esperança dos homens. E posso dizer algo verdadeiro, no sentido de realidade. Jesus Cristo, Ele precisa ser pregado para muitos crentes, de muitas igrejas, de muitas denominações. A última realidade é que o sofrimento imposto por muitas circunstâncias, queridos, nunca excluirá o senhorio do Senhor. Olha que maravilhoso como Paulo trata. Paulo está morrendo. Ele vai morrer. Eu fiquei tentando me colocar no lugar de Paulo para tentar sentir algumas coisas a gente faz, né? E é estranho, né? Tentar sentir como que seria a guilhotina ou a espada chegando no meu pescoço. O que eu sentiria se eu estivesse ajoelhado, com o capuz na cabeça, ouvisse o soldado tirando da bainha a espada, e eu sentindo a qualquer momento a espada batendo. Eu fico tentando sentir esse tempo. O que eu faria? O que Paulo estava fazendo? Será que ele estava adorando? Será que ele estava cantando? Será que ele estava orando? Quando a gente olha para o homem cheio do Espírito Santo, sabe o que eles estão falando? Eles estão falando assim: perdoa, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele não estava falando assim: queima, Senhor, queima tudo no inferno, esses malditos. Não, eu creio que Paulo, ele estava contemplando o seu Senhor. Mas, meus irmãos, ser liberto das mãos de Satanás e ser levado para o reino eterno, às vezes é com a espada no pescoço. E louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que um dia eu vou ter que pagar o verdadeiro preço pelo evangelho que eu estou falando aqui agora. Literalmente. Vocês não precisam correr atrás de advogado, não. Só orem. Orem para que eu suporte com paciência a tribulação e glorifique a Deus até o fim. Mas, meus irmãos, muitos dos sofrimentos que nós temos, muitos dos sofrimentos da igreja, como eu disse domingo passado, não são sofrimentos que são consequência dos nossos pecados. Muitos sim, mas muitos não. Eu disse isso domingo passado. E nós precisamos nos atentar. Muitos dos sofrimentos da igreja têm a ver com a nossa fé. Você ama a sua família? É melhor você experimentar desaforos, xingamentos, mas dizer a verdade em amor, do que você ter uma paz e eles morrerem sem ouvirem a única verdade que liberta o pecador, o Evangelho. Isso é não se envergonhar do Evangelho. Isso é não se encolher. Então, meus irmãos, Paulo, ele quer mostrar isso para Timóteo. Entendam isso. Paulo quer mostrar para Timóteo que existe um outro Senhor, que não é Nero.
Não te envergonhes do testemunho do Senhor Jesus Cristo, e nem do seu prisioneiro que sou eu. Paulo estava debaixo do jugo de Roma. Pedro nesse momento já havia sido morto. Muitos cristãos pendurados pelos postes, queimados vivos, outros lançados para as feras comerem. E Paulo está escrevendo para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, eu vou morrer, eu vou ser entregue por oferta de libação, derramada, líquido. Era uma oferta de vinho. Meu sangue será derramado. Mas olha, não se envergonhe. Não se envergonhe de Jesus e nem de mim, que sou prisioneiro dele. Paulo, você é prisioneiro de Nero. Não, eu sou prisioneiro do Senhor. Nero está, Roma está, mas não se envergonhe do prisioneiro do Senhor, que sou eu. Existe um Senhor de todos, que não é Nero. Eu vou sofrer por causa dele. Por trás há oposição satânica, mas quem está no trono ainda é Jesus. Eu sou prisioneiro dele. Ele é o meu Senhor. Nero não é o soberano, Jesus é o soberano. Mesmo que eu seja entregue por oferta de libação, Jesus, ele é o soberano Senhor. Então, meus irmãos, ainda dá tempo nesses 15 minutos para algumas aplicações para nós. Jesus, nosso Senhor, ele conhece a instabilidade de nossos corações. E Jesus, ele conhece a fragilidade da nossa fé. Por isso que o nosso Deus, ele nos trata, ele nos fala, ele nos exorta de forma preventiva. A igreja sabe o dia exato que Jesus vai voltar? Não. Mas Jesus falou assim: olhem os tempos. Olhe os acontecimentos. Há sinais. E quando você olha os sinais que Jesus deixou, você se vê impossibilitado de datar. Alguns tentam, e todos que tentam, pecam. Mas quando Jesus fala para que a gente olhe os sinais, você olha e você não consegue. Só que você consegue perceber, está próximo. Está próximo. Talvez o estar próximo dure mais 2 séculos, mas está próximo, pode ser amanhã. É isso que Jesus quer mostrar para nós. Mas, meus irmãos, a lição de hoje é que as exortações do Senhor precisam frear algumas ações nossas hoje, para que amanhã a nossa fé esteja firme. Um puritano chamado Samuel Bolton, ele disse assim: ou a nossa consciência se torna um freio para nós, ou ela se torna um chicote. Ou a nossa consciência, ela nos trava, ou depois ela vai nos ferir. Porque nós estaremos longe da vontade do Senhor. Provérbios 28, 26 diz: quem confia em seu próprio coração é tolo, mas quem anda em sabedoria será salvo. Meus irmãos, Pedro, ele negou Jesus diante dos homens, porque quando ele teve a oportunidade de negar a si mesmo, quando ele estava diante de Jesus, ele não fez, ele confiou nele. Eu nunca vou te trair, eu morro pelo Senhor. Quando ele teve a oportunidade de negar a si mesmo, ele confiou nele. O que aconteceu? Quando ele estava ao redor da fogueira, ele nega Cristo e nega aqueles que andavam com Cristo. Eu nunca estive com eles. Você estava com ele, você era um deles, eu nunca estive. E quando você olha a forma como Pedro fala, tão enfática no grego, ele vai negando, mas a terceira vez ele nega com tanta ênfase, que ele quase que jura: maldito seja você falar isso para mim, que eu andei com ele. Vocês percebem como o Senhor sempre nos orienta antes? Então, meus irmãos, nós precisamos observar, preste atenção, se a verdade que nós estamos defendendo
é de fato a verdade do Evangelho. Porque muitos corações afirmam que estão na verdade de Deus, mas a verdade que eles caminham é a verdade do coração deles, não é a do Evangelho. Então nós precisamos nos atentar. Você precisa se perguntar, na verdade você precisa responder a essa pergunta. As escolhas que você tem tomado hoje têm a ver com você ou com o Evangelho de Cristo? Porque se tem a ver com você, você nunca irá se encolher para aquilo que você quer. Você vai se encolher em relação à verdade. Você vai expor os seus sonhos. Você vai expor as suas vontades. Você vai expor os seus desejos. Você vai expor os seus planejamentos. Porque tudo que você está expondo tem a ver com você. Você deveria se encolher em relação a você mesmo, aos seus planos e projetos, e expor o Evangelho de Cristo. Dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer as duas coisas. É possível, queridos, acreditar que eu estou aprovado por Deus. Gravem isso. É possível acreditar que eu estou aprovado por Deus. É possível me sentir bem até certo ponto. É possível ser sincero e estar completamente equivocado em relação ao caminho da vontade do Senhor. E se isso acontece, você vai dar testemunho de você e não do Evangelho. Mas eu particularmente creio, quando eu estava escrevendo esse sermão e eu orei ao Senhor, que esse não é o desejo da maioria de vocês. Eu creio que não é. Eu estava vendo no Instagram, achei muito interessante, um repórter, creio que foi nos Estados Unidos. Ele estava na frente de um local muito agitado, repleto de jovens. E aí o repórter chegou para um jovem bonito. Ele estava com outro jovem, chegou para ele e falou assim: você pode me dizer como que eu vivo ou passo uma noite aqui nesse lugar e encontro um bom relacionamento? Você sabe como eu consigo passar uma noite aqui com uma boa mulher, uma mulher agradável? Você pode me explicar? Aquele jovem olhou para o repórter e falou assim: mas assim, de pronto, você não precisa de uma noite, você precisa se arrepender e crer no Evangelho. E aquele repórter ficou tão sem graça que abaixou o microfone e pegou o folheto que o rapaz deu. Você não precisa de uma noite. Você precisa se arrepender e crer no Evangelho. E se o Senhor fosse salvar, ou queria salvar aquele rapaz talvez ia voltar e perguntar, aquele repórter ia perguntar: o que é o Evangelho? Ou ele ia ler, e Deus iria salvá-lo. Agora aquele jovem poderia viver oculto, no anonimato, encolhido. Mas aquele jovem aprendeu: eu não me envergonho do Evangelho. Eu vou participar dos sofrimentos em favor do Evangelho. Eu vou. Meus queridos irmãos, para terminar, Provérbios 28, 1 diz assim: os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como um leão. Eu estava aconselhando um casal, não da nossa igreja, e eles estavam indignados com algumas pessoas que estavam falando coisas absurdas sobre Jesus para elas. E elas estavam furiosas. Pastor, como que pode? Me deu muita raiva. Como que pode falar do meu Deus dessa forma? E eu olhei para aquele casal e falei assim: não se defende um leão. Não se dá um tapa na cara de um leão sem que o leão não faça nada.
Jesus não precisa que nós o defendamos. Poupe a sua ira. Jesus precisa que nós vivamos o Evangelho. Ele quer isso. O resto Ele faz. Você está tendo dificuldade de entender a justiça de Deus? Faça um devocional em Amós. Faça um devocional em Amós. E confie no Senhor. Eu quero lembrá-los que a bondade de Deus, que nos exorta a olharmos para o estado de nossa fé hoje, para que não caiamos no falso esconderijo do anonimato. E aí a gente pode terminar na forma como nós começamos, Salmo 57, 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Ela não se refugia nos esconderijos que eu crio. A minha alma se refugia em Ti. Eu estou exposto, mas a minha alma se refugia em Ti. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ainda, podemos falar isso juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Dá para continuar? Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente, todos os dias, e habitarei na casa do Senhor eternamente. E que Deus abençoe essa amada igreja local chamada IPA. Amém, queridos? Amém. Convido você a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Chamo os irmãos do Ministério de Culto. Enquanto os irmãos se preparam, eu convido você a baixar a sua cabeça e a orar a Deus. Eu gostaria que nesse momento você colocasse a nossa nação nas mãos do Senhor. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Coloque a igreja nas mãos do Senhor. Se você é crente em Jesus, você continua sendo luz e sal da terra. Isso significa que você foi colocado neste mundo em Cristo para brilhar a glória de Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. O Senhor quer te usar hoje, amanhã, todos os dias.